Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver um pouco sobre dados LiDAR ou laser. Eu vou começar mostrando para você o portal GeoSampa, é o mapa digital da cidade de São Paulo. Há muitos dados disponíveis aqui, assim como acontece em vários outros portais de dados georreferenciados, mas neste vídeo eu vou dar enfoque na parte de dados laser, né? Então a cidade de São Paulo está todinha mapeada com laser e esses dados estão disponíveis aqui gratuitamente para serem utilizados. É uma fonte de dados bastante cara, né, de ser adquirida, são poucos os municípios que têm, e é interessante para a gente aprender um pouco a lidar com esse dado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui em articulação de imagens, se vocês descerem um pouco, você vai ter uma opção de MDT e MDS. Então, vamos aqui visualizar, a gente precisa dar um pouquinho mais de zoom para ficar disponível. Então, vou aqui pedir para visualizar a articulação, né? MDT é modelo digital de terreno e MDS é modelo digital de superfície. Lembrando que modelo de superfície é aquele que mostra tudo que está acima do solo, construções, árvores, né? E o modelo de terreno, o MDT, mostra só o nível do solo. Então aqui a gente vê a articulação. O que é isso? Cada pedacinho dessa articulação é um arquivo de dados de laser que você pode baixar, certo? Então, aqui eu vou posicionar numa região que tem um dado bastante interessante para a gente olhar, que é o dado que é a região onde tem a ponte Otávio Frias, que é a chamada ponte estaiada, né? Então, vamos dar uma olhada nesse dado para a gente visualizar, né, como é que é toda a parte da modelagem dessa região com laser, tá? Então aqui, se a gente pedir para visualizar os dados, ó, eu tenho aqui, ó, LiDAR 3D, ele demora às vezes um pouquinho para acionar aqui, e quando você clica, você pode apenas primeiro visualizar. Então eu quero visualizar o modelo digital de superfície dessa área, eu peço aqui para visualizar, e ele abre um visualizador aqui numa segunda janela, tá? Vamos aguardar um pouquinho aqui a renderização, isso sempre fica um pouquinho lento, principalmente pelo fato de eu estar gravando ao mesmo tempo, fica mais lento ainda, não sei nem se vai funcionar, na verdade. Vou ver aqui. Tá tentando renderizar aqui, mas não tá indo para frente. Vou ver como é que isso vai aparecer no QGIS, mas isso é por conta de eu estar fazendo a gravação do vídeo aqui e tá consumindo os mesmos recursos, tá? Vocês aí com certeza vão conseguir visualizar isso aqui de uma forma melhor. Vou baixar lá o dado do GeoSampa para ver como que a gente vê isso direto no QGIS então. Para baixar, pessoal, é o seguinte, a gente precisa ir aqui nesse ícone do pesquisar da lupa, tá? Então, venho aqui no ícone da lupa e eu tenho aqui uma aba para download de imagens e MTC. E aqui, ó, tem uma série de opções, e entre essas opções, o modelo digital de superfície de 2020, que foi a opção que eu tinha marcado aqui anteriormente, tá? Então, como eu quero aqui pegar o dado dessa região aqui, que está com esse código 3315424, eu vou pedir para selecionar, clicar aqui, ó, ficou selecionado, e aí vou pedir para fazer o download e vai aparecer aqui a opção para eu salvar o arquivo de saída, tá? Você clica ali em cima, aguarda um pouquinho que vai abrir a janelinha para você poder salvar esse dado. No meu caso aqui eu já salvei, olha lá, abriu, tá? No meu caso eu já tinha baixado anteriormente para agilizar um pouquinho, mas aí basta você salvar, certo? Então, vamos lá. Vamos agora ver o que a gente consegue fazer com isso lá no QGIS, tá? Então, aqui, nessas versões novas, eu estou aqui com o meu QGIS na versão 3.28, né? A versão Firenze. Então, nessas versões mais recentes, a gente consegue direto carregar
aquela nuvem de pontos, tá? Sem ter que passar por nenhuma conversão de formato. Por que que eu digo isso? Porque o dado de laser, tá? Ele veio então nesse arquivo e eu já extraí os arquivos aqui nessa pasta. Então, quando você extrai, ele vai te trazer esse arquivo aqui, ó, tá? Aqui eu já salvei outros fazendo testes, mas é esse aqui o arquivo .las. Esse é o formato mais comum para armazenamento de dados de laser, tá? Então, eu vou aqui carregar esse arquivo no QGIS, tá? E agora ele já carrega, como eu disse, diretamente sem que a gente tenha que fazer alguma conversão anterior, tá? Então, quando a gente carrega esse dado, e se você der um pouquinho de zoom, você vai começar a ver o que é o dado de Hazard especificamente, que nada mais é o quê? Que uma nuvem de pontos, tá? Então, são milhões de pontos, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de distância desses pontos, ó, vou colocar aqui uma medida de distância, ó. Aqui está com 10 centímetros aproximadamente, né? Então, é uma nuvem de pontos bastante densa, tá? Aqui, se a gente vem na parte de informações do dado, você vai ter lá, ó, contagem de pontos. Então, nesse arquivinho, eu tenho 4.786.215 pontos, tá? Então, é uma quantidade bastante grande aí. E a gente vai ter nos metadados também os atributos todos que a gente tem para esses pontos. Então, a gente tem XYZ, depois temos intensidade, número de retornos, classificação, que mostra o que é aquele ponto, o valor RGB, tá? Então, tem uma série de informações aí que podem ser utilizadas. Aqui, vou desfazer um pouquinho, né? Então, é interessante a gente primeiro entender o dado de radar em essência, como uma nuvem de pontos, tá? Então, embora a distância pareça que está vendo uma imagem, né? Na verdade, é um outro tipo de dado. Agora, eu vou mostrar para vocês como traçar um perfil, né? Então, nessas versões mais novas do QGIS, também foi integrado uma ferramenta, né, de perfil de elevação bastante interessante. Ela tem uns recursos muito legais. Então, ó, vou aqui em visualizar perfil de elevação, tá? Então, aqui ele já deixa visível, né, a camada e habilitada a minha camada dos dados de laser, tá? E eu posso, então, pedir para capturar uma curva, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, uma que atravessa aqui a região da ponte. Dou 2 cliques, termino com o botão direito, e assim que eu termino, olha só que bonito, já aparece aqui, tá? O contorno todo dessa ponte, né? Por que que a gente consegue ver esse contorno, tá? E você pode, inclusive, ó, dar um pouquinho de zoom aqui na área, certo? Por que que a gente consegue ver esse contorno? Porque aqui nas opções, eu tenho uma opção de tolerância, tá? Então, por exemplo, se eu deixar na tolerância 1, o que vai acontecer é que ele vai pegar os dados só da linha do meu perfil, tá? Então, afastando aqui, ó, observa que eu tenho menos informação. À medida que eu aumento essa tolerância, vou colocar agora 2 metros, ó, ele vai pegando uma faixa maior aqui, tá? Ao longo desse segmento que eu tracei o perfil. Vou colocar agora 5 metros, olha só. Então, você vai tendo, ela vai ficando mais larga aqui, tá? E aí você vai vendo não só a linha exata do perfil, como também, olha só que bonita a ponte, como também o que está próximo dela, né? Então, com 20 metros, eu consigo ter mais informação ainda dessa região, né? Então, um dado que fica bem bonito aqui no perfil de elevação, tá? Outra muitas aplicações de radar também são voltadas para questões de avaliação de arborização, por exemplo, né? Porque avaliar a arborização por meio de imagem apenas, às vezes dificulta muito, né? Às vezes a gente quer informação da altura de copa, a gente não consegue nem mesmo diferenciar uma árvore da outra, tá? Então, aqui com o perfil de elevação, novamente vou mostrar para vocês, tá? Eu consigo ter uma informação interessante da parte das árvores, olha só. Tá? Então, aqui eu consigo ver
toda a copa da árvore, olha só, consigo ver a altura, né? Conforme eu passo aqui, ó, observa que fica uma bolinha preta aqui, acompanhando a região que eu estou posicionando o mouse. Então, aqui eu tenho, né, uma altitude geral de 747 metros. É lógico que isso conta, né, o nível a partir do nível médio do mar, tá? E aí você consegue ter uma ideia aqui, se a gente considerar o nível do solo aqui, ó, de 727, por exemplo, nesse caso, a gente consegue, então, pegar essa altura total, subtrair 727 e ver que a árvore ali tem mais ou menos nesse ponto em torno de 20 metros. A outra aqui ao lado, né, já está ali com uma altura de 736 menos 727, né, 9 metros, entre 9 e 10 metros, tá? Então, eu consigo ter uma informação bastante detalhada das árvores. Se eu pegar uma só, vou pegar uma aqui isolada, ó, para fazer um novo perfil. Olha só, né? Então eu consigo ter uma ideia de como está a copa dessa árvore, né? Da altitude, de como ela varia, né? A densidade de folhas e tudo mais, tá? Então, isso aqui é uma aplicação bastante interessante para laser, desculpa. Não sei se eu já não falei radar outras vezes nesse vídeo, mas é laser, tá? LiDAR. Uma outra possibilidade para se trabalhar com esses dados é a seguinte: existe uma ferramenta chamada LASTools, tá? Então, por meio dessa ferramenta, você consegue trabalhar com ela integrado no QGIS, tá? E a partir dessa nuvem de pontos, gerar, por exemplo, um modelo de terreno em formato raster, para conseguir, por exemplo, calcular volume, né? Então, observe que tem aqui uma função, por exemplo, LASToDen, essa função que permite rasterizar o dado LAS no formato, né, de TIFF, por exemplo, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que baixar, tá, essa informação, desculpa, essa ferramenta LASTools, tá? Você tem aqui no GitHub, por exemplo, a opção de baixar, tá? E aí configurar para que ele funcione integrado no QGIS. Aqui, como eu estou trabalhando no Ubuntu, tá? Eu tive que trabalhar. Quando você estiver no Windows, você não vai precisar fazer isso. Mas aqui no Ubuntu, eu precisei instalar o Wine, tá? Então, aqui eu utilizei esse comando, né? Sudo apt install wine64. Wine é a ferramenta que permite que a gente trabalhe com aplicações voltadas para o Windows, mas dentro do Linux, tá? Então, eu instalei aqui o Wine e aí eu tive que vir aqui na parte de plugins e buscar aqui, ó, por esse plugin LASTools e fiz a instalação desse plugin. Aí, à medida que eu faço a instalação desse plugin, ele vai vir aqui, vai começar a aparecer aqui, ó, na parte de ferramentas de processamento, né, nesse Processing Toolbox, ok? Então, observe que ele apareceu aqui. Você vai precisar configurar, tá? Para que ele funcione adequadamente. Então, como que você configura? Você vai nas opções, você vem aqui em provedores, vai ter aqui o LASTools, tá? E aqui no meu eu já configurei como? Quando eu baixo o LASTools, tá? Ele vai baixar um arquivo zip e você vai simplesmente extrair esse arquivo zip. Aqui eu extraí para essa pasta, então eu tive que vir aqui e localizar, né, a pasta onde eu tinha extraído certinho, né? Então aqui, ó, no meu caso, eu tinha lá user, local, LASTools, tá? Localizei essa pasta, cliquei em abrir para ele configurar aqui. E tive que colocar também o diretório onde estava instalado o Wine, né? No meu caso aqui ele instalou no user bin. Se você está usando o Windows, você não precisa mexer com essa parte do Wine, tá? Ok, uma vez feito isso, o que vai acontecer é o seguinte: as ferramentas aqui do LASTools vão aparecer aqui, tá? Então, por exemplo, para eu transformar existe uma ferramenta para visualizar, tá? Que é o chamado LASView.
Então, vou dar 2 cliques aqui, ó. Eu tenho que selecionar o meu arquivo LAS. Vou aqui selecionar, tá? E aí eu posso escolher de onde que ele vai tirar a cor, se ele vai tirar da classificação, se ele vai tirar do RGB, tá? Então, se eu tirar da classificação, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Ó, então ele gerou aqui a visualização do meu dado LAS, tá? Observa que eu tenho a visualização em 3 dimensões, era isso que eu queria mostrar lá naquele visualizador e não funcionou aquela hora, tá? Mas olha só que bacana que é esse dado, né? Em termos de visualização tridimensional, tá? Então, olha como fica linda a parte da ponte estaiada, por isso que eu fiz questão de pegar esse dado aqui para mostrar isso para vocês, tá? Vou até tirar um print aqui para colocar como capa desse vídeo, porque ficou bem bonito, ok? Beleza, fechei aqui, já visualizei o meu dado. Agora, eu vou converter esse dado para modelo de terreno, tá? Então, existe aqui o LAS-DEM, tá? Aqui vai ser uma operação semelhante, tá? Então, eu vou escolher aqui o meu arquivo LAS, que eu extraí lá do GeoSampa, tá? O atributo aqui vai ser elevação mesmo, que eu quero que ele, né, tenha como dado no meu formato raster, tá? E eu vou só salvar o resultado aqui na minha pasta DEM GeoSampa. Ponte. Para eu lembrar o que é. Vou executar. Ele demora um pouquinho, né? Aliás, nem demorou tanto assim. Eu achei até que fosse demorar um pouco mais, né? Pensando que são milhões de pontos aí, tá? Ele não vai carregar automaticamente aqui, tá? Então, você vai ter que encontrar lá na pasta onde você pediu para gerar. Olha aqui, no meu caso, o DEM GeoSampa fonte está aqui. Ponte, desculpa. Vou carregar ele aqui, então. E tá aqui o meu dado, tá? O que eu percebi com esse arquivo, eu não sei se é um problema exatamente deste arquivo da ponte, mas já é a segunda vez que eu faço esse processamento e ele gera essa faixa preta aqui no meio, ó, e aí quando a gente pede ele está com dado zerado, tá? Então pode ser um problema nesse arquivo especificamente, depois eu tenho que testar com outros arquivos do GeoSampa. O que eu vou fazer aqui é, na parte de transparência, colocar 0 como um valor sem dados, tá? E aí vai ficar aqui transparente. Eu posso aplicar uma composição colorida, por exemplo, né? Uma composição falsa cor, tá? Então, ele vai mostrar as regiões mais altas aqui, né? Que basicamente tem a ver com a parte aqui da ponte, tá? Com tons, ó, de vermelho. E as mais baixas com tom de azul escuro, que no caso aqui é esse pedaço do Rio Pinheiros que aparece, tá? O que a gente pode fazer aqui, né? Primeiro, só vou mostrar para vocês a resolução que ficou esse dado, ó, ficou com um dado de 1 metro de resolução, tá? Aqui também, obviamente, eu posso trabalhar com o perfil, o único detalhe que eu preciso configurar aqui na elevação, que ele representa, né, uma superfície. Vou aplicar, dar um OK e visualizar o meu perfil de elevação, tá? Agora eu quero visualizar só no DEM, e vou pedir aqui para ele capturar a informação. Vou sair dessa falha, vou gerar aqui, tá? Então, aqui a gente tem um perfil de elevação. No caso do DEM, não fica tão bonito, né, quanto o do dado laser da nuvem de pontos mesmo, né? Então, aqui aquela questão da tolerância não funciona tão bem assim, tá? Vou até colocar aqui um valor maior, ó. Você vai ver que aumenta um pouco né, a largura, os dados aqui, mas ele não tem aquele mesmo efeito que a gente esperava que aparece lá na nuvem de pontos, tá? Mas você vai ter o perfil de elevação bonitinho aqui da região, né? Então, você consegue ver lá as informações todas do perfil. O que a gente pode fazer também é
trabalhar com a informação de volume, que a gente consegue extrair desse dado, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso é nativo do QGIS já, né? Uma função para calcular o volume da superfície, né? Então, a partir do DEM, observa que ele não usa o dado do laser aqui, tá? Ele faz isso a partir do modelo digital de elevação. Eu posso especificar uma cota base, né? Então, por exemplo, aqui estou entre 716 e 862. Digamos que eu queira calcular o volume de tudo que está acima da cota 840, tá? Aí eu digo aqui que eu quero, né, calcular acima dessa cota base, tá? Vou pedir para executar aqui, né? E ele já trouxe para mim aqui, né? Que dá uma contagem de 86 pixels e um volume aqui de 647 metros cúbicos, porque o dado está em metros, tá? Então, observa que as unidades são dependentes do sistema de coordenadas, tá? Do sistema de referência. Como aqui a gente está trabalhando com o sistema de referência UTM, então o dado foi gerado em metros cúbicos, tá? Então, a gente tem aqui um relatório, né? Para visualizar, aqui ele não conseguiu abrir o relatório direto, mas eu acho que ele vai conseguir abrir o HTML, também não abriu, talvez porque a gente tenha feito dado temporário. Vou tentar de novo aqui, ó, colocando para salvar o arquivo, vamos ver se assim ele vai. Vou salvar o arquivo no downloads, então vou colocar aqui volume HTML. Volume.geopackage. Ok, executar. Fechou, tá? Então vamos ver aqui, agora ele deve ter, ah lá, gerou as mesmas informações que estavam ali, mas formatado bonitinho, né? Ainda tá dizendo aqui que a área é 86 metros quadrados, tá? Com volume total de 647,17 metros cúbicos. Ele gerou aqui, ó, uma tabela também, tá? Nessa tabela tem as mesmas informações, ok? E por fim, vamos ver se a gente consegue gerar um outro modelo 3D a partir desse dado. A gente tem aqui no menu View, né, a possibilidade de trabalhar com visões 3D. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, se fica legal ou não. Tem que pensar, gente, o seguinte, que sempre que a gente sai da nuvem de pontos original, né, e no caso vai aqui para o modelo rasterizado, a gente perde um pouco de informação, tá? Vou aqui configurar para que ele trabalhe com o DEM, tá? Vou aplicar e dar um ok. Vamos ver como é que isso vai ficar aqui, se ele vai conseguir mostrar esse dado pra gente. Aqui tá um pouquinho lento, por conta provavelmente, ó, segurando o Shift, você vai ter a possibilidade de trabalhar um pouquinho aqui, ó, e ver a terceira dimensão, tá? Aqui ele tá bem grosseiro, né, ó. Então, como eu disse, não adianta a gente tentar comparar com o dado da nuvem de pontos. Vou trabalhar um pouquinho os parâmetros aqui, vou colocar uma resolução maior, botar 256 pixels. Vamos ver. Observe que aqui ficou agora um pouquinho menos grosseiro, né? A gente vai vendo a altitude dos pixels, mas não fica, obviamente, tão bonito quanto aquela visualização do LASVIEW, né? Da nuvem de pontos bruta que a gente acabou de ver, tá? Mas tem aí, de qualquer forma, um modelo de terceira dimensão. Trabalhando um pouquinho com esses parâmetros aqui, a gente normalmente vai conseguindo, aqui não muda muita coisa, a gente vai conseguindo melhorar isso, tá? Vou colocar uma sombra e também vou aumentar um pouquinho aqui a resolução, vamos ver o que a gente ganha de qualidade. Ó, fica bem grosseiro mesmo, né? Não tem mágica, mas
as informações estão ali, ó, as construções, a gente consegue ver construções, né? Consegue ver ali a altitude da ponte. O delineamento é que não fica tão bonito, né? Aqui é a parte do rio, ó, essa parte, né, plana. O delineamento, né, o contorno das feições não fica tão bonito quanto a da nuvem de pontos, tá? Mas, de qualquer forma, serve ali para a gente ter uma visualização 3D já bastante interessante, né? Ó, consigo rotacionar, tá? Ó, aproximar. Então, é um dado, de qualquer forma, né? Muito valioso aí para muitas análises, certo? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso, né? Bastante informação. Isso aqui é só o comecinho, né? A gente praticamente só visualizou os dados, mas obviamente, se vocês buscarem por aplicações de radar, vocês vão encontrar uma quantidade muito interessante de aplicações para a área ambiental e para as outras áreas também, planejamento urbano e tudo mais, certo? Então, é isso. Eu finalizo este vídeo por aqui e eu desejo a todos bons estudos. Até mais!